Obesidade e perda de gordura corporal é um assunto que eu venho trabalhando já há algumas décadas. Em 1990 fiz a minha primeira especialização e foi com essa temática de composição corporal. A gente utilizava as medidas antropométricas, inclusive para atender na academia, né? E usava isso como controle da perda e ganho de gordura e também da massa muscular. Então, essas questões estéticas, desde aquela época, já eram muito importantes, sempre foram, né? Mas é um assunto que só vem aumentando em termos de interesse. Depois eu fiz meu doutorado nessa área. Aqui como observação, circuito com pesos, né? Treinamento em circuito, com o jogging, né? Aquela caminhada mais acelerada, até para eles equivalerem em termos metabólicos. E em resultado principal, isso aqui é só uma questão introdutória, não vou aprofundar nesse assunto agora, que não é o objetivo. O circuito com pesos, ele teve melhor resultado no perfil lipídico e na flexibilidade. Já o jogging, na glicose, na circunferência da cintura e na pressão arterial. Isso significa que a combinação dessas duas estratégias parece ser o mais indicado para quem quer controlar a gordura corporal. Uma outra questão que foi observada de maior relevância nesse estudo é que o sistema imunológico também estava associado negativamente à obesidade. Em termos de gordura corporal, quanto mais ela estava aumentada nessas mulheres, ela tinha um impacto no sentido contrário no sistema imunológico e nas vitaminas antioxidantes. Isso significa que a obesidade ela é um fator de risco para várias doenças, como a gente já sabe. Então, não é nenhuma novidade que o exercício físico é um contraponto fundamental. No estilo de vida dessas mulheres que a gente observou, que o ponto mais relevante em comum é que elas não faziam atividade física, elas eram sedentárias. Então, esse aqui é um artigo que nós utilizamos vários dados lá que foi planilhado delas, levantado do estilo de vida que elas seguiam, inclusive a parte nutricional, que eu não vou detalhar agora, como disse, é só um aspecto introdutório. Mas aqui entra o fator fundamental que a gente está considerando, que é ser ativo. Sem atividade física, você não consegue regularizar uma série de fatores associados à sua saúde e ao seu controle de peso corporal. Então, a atividade física ela tem que ser regular, como estou mostrando aqui nessas imagens. Mesmo quando você está em férias, você tem várias atividades possíveis que você pode estar fazendo e está mantendo essa condição metabólica, que é um dos aspectos mais negativos, que você parando com a atividade, seu metabolismo decresce, favorece o ganho de gordura e o desenvolvimento de todos esses problemas de saúde que a gente está considerando aqui nesse momento. Mas aí voltando esse artigo que eu falei do estilo de vida delas, vamos ver, aqui já aparece o principal tema que eu vou abordar aqui com vocês agora. O distúrbio de sono aparecia aqui, responderam sim, 32%, 34% responderam não, quer dizer, aproximadamente um terço da amostra. Desculpe. Carlos Fetti aqui conversando com vocês, sejam todos muito bem-vindos. O que eu quero discutir com vocês hoje foram os links entre a duração do sono, obesidade e diabetes mellitus tipo 2. E essa associação com a privação de sono tem sido cada vez mais confirmada pelos estudos. Ou seja, o sono curto, né, ou seja, pouca duração de sono, é um fator de risco para o desenvolvimento de obesidade e do diabetes tipo 2. A obesidade tem aumentado, e aí você comparando 1975 a 2016, ela passa de 0,7% para 5,6% da população de garotas, de 0,9% para 7,8% nos garotos e de 4,7% para 13,1% nos indivíduos adultos. Então a gente observa esse aumento, ele é crescente, e ao mesmo tempo eu tenho uma projeção aqui para 2040 de que o diabetes tipo 2 vai ser alçado a 11% da população globalmente falando. Então é um percentual muito alto, são números aí que impactam a economia e impactam, obviamente, a qualidade de vida das pessoas. Da mesma forma, a gente observa uma redução
no total de horas dormidas. 45%, né, dos americanos aí em 2014, mais de um terço, ou seja, deles não dormem o suficiente. Isso é um aumento que ocorre com essas mudanças que a gente tem sociais da nossa agenda. Tem um outro vídeo que eu falo sobre isso, o dia de 28 horas, né? O dia acaba, você não completou ainda as suas atividades e você tem um dia encurtado em termos do tempo que ele te disponibilizou, mas empurrado pelo ciclo circadiano para horas a mais, o que você vai atrasando sempre o seu relógio circadiano, acordando cansado e devendo horas de sono e da atividade que você não cumpriu, ou seja, o dia acabou e você ainda deixou algumas coisas para serem feitas. Além disso, não é só na questão de ganhar peso, mas também atrapalha nos programas de perda de peso, ou seja, você, além de ficar gordo mais fácil, ganhar gordura de uma maneira mais fácil, você, num programa de perda de peso, incluindo cirurgia bariátrica, tem dados aqui que eles estão mostrando a esse respeito, a privação de sono prejudica, né? Então, a relação entre essas mudanças das horas de sono e obesidade tem sido bastante consistentes. Eles mostram que a redução da quantidade de horas dormidas é um fator de risco para a obesidade. Esse estudo aqui foi muito interessante, porque, embora seja um estudo relativamente pequeno, ele teve uma duração de 6 anos de acompanhamento, né? Então, os estudos de corte têm um valor, aí, do ponto de vista de ciência, com mais peso do que os estudos transversais. E aí, o que eles observaram? Eles pegaram pessoas que dormiam pouco, né, dormiam menos de 6 horas por noite, dividiram em 2 grupos. Esses grupos, ficou um grupo que aumentou em torno de 1,52 horas por noite de sono, e o outro grupo manteve com um déficit de sono, comparado a um grupo controle que dormia entre 7 e 8 horas, de 7 e 8 horas por noite. E o que eles observaram? Que o melhor resultado ao longo desses 6 anos foi do grupo controle, que já dormia de 7 a 8 horas. Mas esse grupo que mudou o hábito para aumentar as horas de sono teve um resultado muito parecido, né, comparado ao grupo que já dormia mais. E o grupo que teve as horas reduzidas, mantidas, né, menos de 6 horas por dia, eles tiveram o pior resultado em termos de composição corporal, circunferência da cintura, IMC e assim por diante. Qual a explicação do ponto de vista aqui hormonal e metabólico que eu tenho relacionado à privação de sono estar associado à obesidade e ao diabetes? Então, quando eu reduzo o sono, eu também reduzo a quantidade de leptina, que é o hormônio associado à saciedade, aumenta a quantidade de grelina, que é associado ao apetite, o GLP-1, que é um medicamento e também um sinalizador interno relacionado ao metabolismo da glicose, aumenta os ácidos graxos, aumenta as catecolaminas, ou seja, o nível de estresse. A inflamação também é aumentada, o sistema simpático é ativado, significa que eu tenho menos exposição, ou seja, estou mais letárgico, mais lento, e aumenta a ativação do cérebro em resposta à comida, né? Ou seja, a dicas de comida e você está sempre procurando alguma coisa para beliscar, para comer, enfim, somente fora de horário, isso é duplamente negativo para o metabolismo. Isso está relacionado ao aumento da resistência à insulina, redução da atividade das células beta, a homeostase de energia que é prejudicada. Significa eu tendo a conservar mais energia e a gastar menos energia. Meu metabolismo se torna menos eficiente. Em conclusão, o sono reduzido tem um fator de independência com o risco de obesidade e diabetes tipo 2, ou seja, mesmo que eu não mexa em outros fatores, como a atividade física, como a alimentação, ele independentemente é associado à piora desse quadro de diabetes e obesidade. Em síntese, não tem como eu substituir por outros mecanismos uma noite bem dormida. Se eu não durmo bem, eu vou ter esses impactos no meu metabolismo, negativamente na minha saúde e com todas essas outras associações que não são meramente estéticas. Elas estão associadas a doenças metabólicas e tem um outro trabalho, tem outro vídeo também gravado, aconselho que vocês assistam,
diretamente associado como fator independente de mortalidade por todas as causas. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like e nos vemos no próximo. Um grande abraço.